convido esse irmão, essa irmã para fazer leitura contigo nesta noite de adoração. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28 até o versículo 30. Amém? Quem achou, diga graças a Deus. Amém. Muito bom. Então quero chamar a sua atenção para esta palavra de Deus nesta noite, meu irmão. Deus, Ele nos fala por meio da sua palavra. Amém, gente? Então vamos lá. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de sopro, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém? Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Feche a sua Bíblia agora, feche também os seus olhos, e eu quero convidar você neste momento a falar com o Senhor, a fim de que a sua atenção seja inteiramente voltada àquilo que Deus tem a ministrar ao seu coração nessa noite. Essa palavra pode transformar a sua vida. Não é a palavra do pastor Anderson, é a palavra de Deus, ungida, inspirada pelo Espírito Santo. E só a palavra de Deus, irmãos, para proporcionar essa transformação na nossa vida. Então abra seu coração nessa noite e fale com o Senhor. Nosso amado, santo e bendito Pai, Senhor da glória, é agradável estarmos aqui em Tua presença, neste lugar de culto, de adoração, de exaltação ao santo nome do Senhor. Pai, os louvores já foram entoados, agora a palavra do Senhor há de ser ministrada, há de ser proclamada deste púlpito. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir em nosso meio, convencendo acerca do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Meu Deus, envia a Tua palavra aos corações aqui nesta noite. Não nos deixe retornar para os nossos lares da forma que aqui chegamos, mas que possamos sair daqui fortalecidos, edificados e abençoados por Tua presença e por Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui, amados irmãos e amadas irmãs. No ato da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que aconteceram vários acontecimentos extraordinários. E quando nós lemos Mateus no capítulo 27, versículo 50 até o versículo 55, nós vemos o evangelista Mateus narrando esses acontecimentos gloriosos, naquele ato que o nosso amado Cristo estava ali pendurado, preso naquela cruz. Diz que antes da sua morte ele dá um grande brado, irmãos, e algumas coisas vão acontecer naquele ato da morte do nosso Senhor. E eu enumerei aqui alguns acontecimentos que aconteceram naquele momento. A Bíblia diz que primeiramente, quando Jesus dá aquele brado na cruz, diz que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto para baixo. Mas não somente isso, diz também que houve um grande terremoto, tremeu-se a terra naqueles dias. Diz também que as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram, e houve a ressurreição de alguns santos naquele dia. Me chama a atenção também foi as palavras de um centurião que estava ali, aguardando aquele momento.
juntamente com a multidão, observando tudo aquilo que acontecia no ato da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele centurião, ao observar tudo aquilo que estava acontecendo, terremoto, as rochas fenderam, sepulcros se abrindo, a ressurreição de alguns santos, como narra Mateus no capítulo 27. Esse centurião, com o coração tomado de tremor, de medo e pavor, juntamente com a multidão, ele vai dizer: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas não somente isso, irmãos, a coisa que mais me impressionou no ato da crucificação, da morte do nosso Senhor Jesus, foi simplesmente o brado, o clamor, o grito que Jesus deu naquela cruz. O evangelista João vai narrar que ele diz: está consumado. Você pode repetir isso bem forte? Está consumado. Mais uma vez, está consumado. Essa palavra ou essa expressão está consumado em grego é tetelestai. Vamos aprender pelo menos uma palavra em grego aqui nesta noite. Tetelestai. Dá para repetir? Tetelestai. Essa foi a penúltima palavra dita pelo Senhor Jesus naquele momento, irmãos. O que significa esta expressão em grego, tetelestai? Quando nós estudamos, irmãos, nós vemos que esta expressão, ou esta palavra tetelestai, ela era usada e aplicada em três principais ocasiões naqueles dias do Senhor Jesus Cristo. Primeira ocasião, tetelestai era aplicada quando um pai, ele dava uma obra, uma missão, para que o seu filho cumprisse essa missão. Após cumprida essa missão, feito esta obra, esse filho se dirigia ao pai e dizia: pai, tetelestai. Em outras palavras, ele estaria dizendo: pai, está feito. Pai, a obra, a missão que me deste está concluída. A obra que me deste, a missão que me deste está consumada, está feito, tetelestai. A segunda ocasião que essa expressão tetelestai, usada nos dias de Jesus, era quando simplesmente a pessoa contraía uma dívida. E ao quitar essa dívida, ao concluir a quitação dessa dívida, ele recebia então uma nota em mãos, com carimbo escrito tetelestai. Em outras palavras, aquele carimbo estava dizendo: você não deve mais nada, está pago, tetelestai. Não há mais dívida, a dívida foi quitada, está pago, não há necessidade de você pagar mais nada. Terceira ocasião que essa palavra tetelestai era empregada ou aplicada naqueles dias, era quando simplesmente comprava-se um terreno, uma casa ou uma posse, e aí pagava-se então as parcelas, e na última parcela, essa pessoa recebia o documento também carimbado, dizendo: este terreno é seu, você agora pode usufruir desta casa, você agora pode então usufruir desse terreno, dessa terra, porque simplesmente está pago, está quitado, a escritura foi lavrada, o carimbo já foi feito,
tetelestai, a dívida foi paga, agora você pode simplesmente tomar posse desta casa, você pode tomar posse desse terreno, você pode então usufruir desse bem. E aí a pergunta que nós fazemos aqui nesta noite, irmãos e irmãs, o que essa expressão tem a ver com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo? O que essa palavra tetelestai tem a ver com a minha vida e com a sua vida aqui nesta noite? E eu te digo, que, irmãos, que tem muito a ver com cada um de nós aqui neste lugar. Primeiramente, porque quando Jesus ele está lá no Calvário, preso naquela cruz, ele reúne todas as suas forças que ainda lhe restavam. Então Jesus ele vai dar este grande brado, dizendo: tetelestai, está consumado. Em outras palavras, o nosso amado Cristo, irmãos, estava dizendo: Pai, está feito. Pai, a obra, a missão que o Senhor me deste de vir, se vestir de carne humana e morrer, derramar o meu sangue na cruz, essa obra está concluída, está feita, está consumada. Por isso que ele vai dizer: tetelestai, a obra está feita, igreja do Senhor. O que essa expressão tem a ver conosco aqui nesta noite? Quando Jesus estava naquela cruz, quando ele dá esse brado, tetelestai, ele estava também dizendo: Pai, o preço já foi pago. Qual o preço, meu filho? Foi por meio do dólar, foi por meio do euro, foi por meio do ouro, foi por meio da prata, foi por meio do real. Não, Pai, mas foi através do meu sangue precioso vertido na cruz do Calvário. Eu derramei, Pai, está aqui, tetelestai, está pago com o meu sangue, irmãos e irmãs. O que essa expressão tem a ver conosco aqui nesta noite, com a sua vida? Quando Jesus estava naquela cruz, ele dá este brado dizendo: tetelestai. Em outras palavras, ele também estava dizendo, amada igreja, o preço para a vida eterna está garantido. O preço para a Nova Jerusalém está pago. O preço para a vida eterna, amada igreja, foi pago. Vocês podem agora então tomar posse do reino. Vocês agora, como igreja lavada e remida neste sangue, vocês podem agora tomar posse da vida eterna. Aleluia por causa disso, irmãos. Mateus capítulo 25, no versículo 34, nós encontramos o nosso amado Cristo dizendo: vinde, benditos de meu Pai. Maravilha, irmãos. Vinde, benditos do meu Pai, tome posse do meu reino. Que reino, Jesus? O reino que eu preparei para vós antes mesmo da fundação do mundo. Mas o que faço para entrar neste reino, Jesus? Nada, apenas creia. Porque, Jesus, o preço eu já paguei ali na cruz do Calvário, irmãos. Não foi com ouro ou com prata ou com coisas corruptíveis, mas foi através do sangue derramado naquela cruz do Calvário. Se você crê nisso, eu gostaria que você adorasse a Jesus com as suas palmas aqui nesta noite, irmãos. Jesus está dizendo: está consumado, irmãos. O plano, a missão,
já foi concretizado, igreja. O sangue já foi derramado naquela cruz, igreja. O reino, a vida eterna, a salvação vindoura já está nos garantida. Não pelos nossos atos de obras de bondade, não, igreja, mas por conta de cada gota do sangue, irmã Neuza, que foi derramado naquela cruz do Calvário. Foi por mim, foi por você que aqui está nesta noite, meu irmão, minha irmã. Está consumado. Não há mais nada que o homem possa fazer se não crer, igreja, se não aceitar essa obra salvífica desempenhada pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está consumado, igreja. E eu gostaria que você saísse daqui nessa noite com essa palavra martelando na sua cabeça. O brado lá naquela cruz, o sangue foi derramado, seu corpo, a sua carne dilacerada. E ele está dizendo, igreja, já está feito. Igreja, já está concluído. Já está consumado. Está tudo feito. Eu já paguei, eu já derramei o meu sangue. Quais são os benefícios deste grande brado na cruz, irmãos? Você já parou para pensar? O que o sacrifício de Jesus naquela cruz significa para mim e para você que aqui está? Algum momento na sua vida você já parou para analisar com grandes, inúmeros benefícios, advindo, irmãos, daquele ato tão soberano e glorioso, tão cheio de graça e misericórdia por nós? Você ainda nunca analisou, nunca parou para pensar? Eu quero convidar você nesta noite a refletir, irmãos, e de certa forma valorizar, corresponder com tão grande amor demonstrado pelo nosso amado Cristo naquela cruz. E eu até digo que se não fora Cristo lá, nós não estaríamos aqui nesta noite. Quais são os benefícios? São inúmeros. O que resultou daquele grande brado, tetelestai, tetelestai, está consumado. E isso, irmãos, resultou em grandes benefícios, e eu enumerei aqui alguns. Primeiro benefício: perdão total de nossos pecados, irmãos e irmãs. Perdão total de todos os nossos pecados. Que pecado? O pecado de ontem que você praticou, o pecado de hoje, o pecado de ontem já foi pago, já foi perdoado. O pecado de hoje está sendo perdoado, e o pecado de amanhã também já foi cravado naquela cruz. Já houve o perdão, igreja. De tal forma que João, na sua epístola, no capítulo 2, versículo 1, 1 João, ele vai dizer: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, nós temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo. Ele é o justo, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, igreja. O sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado, irmãos. Como não valorizar tamanho sacrifício em prol das nossas vidas, irmãos? Como não ser mais crentes? Como não ser mais devotado, irmãos, a este Deus? Que aquele brado propiciou a nós, propiciou a mim e a você a cura da nossa vida, irmãos.
Talvez você não saiba, mas antes de Cristo você estava enfermo. Você estava acometido pela enfermidade, pela doença espiritual. De tal forma que Paulo chega a dizer que vós estava mortos em vossos delitos e em vossos pecados. Entenda isso, irmãos, que este mundo, ele enferma a nossa alma. O pecado também adoece a nossa alma, nos quebranta, irmãos, espiritualmente falando. O mundo, o sistema, irmãos, adoece, enferma a alma do homem sem Deus, igreja. Mas enquanto o mundo enferma, Jesus sara, igreja. Enquanto o diabo enferma, Jesus cura, igreja. Enquanto o mundo enferma a alma do homem, Jesus sara, Jesus cura, igreja. De tal forma que o profeta Isaías, ele diz no capítulo 53, versículo 4, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, amada igreja. São doenças, enfermidades espirituais, irmãos, e aquilo que trazia castigo, pesar, morte para nossa alma, hoje em Cristo nós temos a vida, e mais do que a vida, nós temos a vida em abundância, meus irmãos e irmãs, que resultou do brado daquela cruz. Qual é o resultado do tetelestai? Resultado é que todos em Cristo estão livres de toda condenação, igreja. Alguém está em Cristo aqui nesta noite? Em Cristo nós somos livres de toda condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1, você sabe de cor. Portanto, agora, igreja, não é amanhã, não é depois, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode dizer para ele e para ela aí, não há mais condenação se você estiver em Cristo, irmãos. Aleluia. Irmãos, quão gracioso viver nessa terra, sabendo que não há mais condenação sobre as minhas costas. Cristo bateu o martelo dizendo, olha, não há mais condenação para você que está em Cristo. Enquanto os que ainda estão sem Cristo, além de ser filho das trevas, filho da ira, repousa sobre ele condenação. Mas aquele que crê em Cristo, que está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembra daquela canção? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Dá para pensar nisso, irmãos? Dá para refletir nisso? Não há mais condenação. Quando você fechar os seus olhos para este mundo, você não vai enfrentar o grande tribunal de Cristo. Você não vai enfrentar o juízo final. Porque repousa sobre nós graça. Não há mais condenação. Em Cristo você fecha os olhos para este mundo e abre os seus olhos na eternidade, no gozo, com o nosso amado Cristo, irmãos e irmãs. O que resultou este brado, tetelestai, este brado resultou em nós a nossa justificação. O que é justificação? É um ato de Deus, pela qual Ele declara o pecador
mesmo não merecendo, Ele declara justo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Ele bate o martelo, mas eu fui assim, assado, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas você está em Cristo. Então Ele te declara, não há mais condenação, e você está justo, justificado, não pelos seus méritos, não pelos seus atos de religiosidade, mas pelo que eu fiz lá na cruz do Calvário. Meu sangue foi derramado para justificar o pecador mais vil, irmãos. Lembra do pecador lá na cruz, ao lado do Senhor Jesus? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Mas como pecador, desvalido, miserável, sujo, salteador, sim, irmãos, é isso que Jesus faz. Ele pega o mais vil pecador dessa terra e salva, justifica, tira sobre ele o peso da condenação e põe sobre ele a palavra justificado pelo meu sangue, igreja, pelo meu ato ali naquela cruz. Você sabe que havia um escrito de dívida da sua parte contra Deus, e esta dívida, esta nota, essa cédula era suficiente para condenar sua alma ao inferno. Mas Colossenses, o apóstolo Paulo falando, diz que quando Jesus estava naquela cruz, diz que ele riscou. Sabe quando você, naquela época, né, dos anos 80 até meados dos anos 90, tínhamos o costume de comprar fiado nos armazéns. Quem aqui já fez isso, não é? E aí deixava lá pendurada a notinha, não era assim? E aí depois, quando quitava, aquele homem riscava, dizendo: olha, riscado, está pago, não deve mais nada. Foi basicamente isso que Jesus fez na cruz por mim e por você que aqui está nesta noite. Porque diz que ele, havendo riscado a cédula que era contra nós, a dívida, irmãos, nas suas ordenanças, a Bíblia diz, o qual de alguma maneira era contrária, mas ele tirou de nós. E sabe o que ele fez com a sua dívida? Cravou na cruz. Cravou naquela cruz. Naquelas mãos perfuradas, ali estava a cédula, a dívida, a nota promissória que pesava contra a minha vida, contra a sua vida, que aqui está nessa noite. Ele riscou e cravou naquela cruz. Não há mais dívida, igreja, porque a dívida foi paga pelo sangue do Cordeiro imaculado, irmãos. E ora disse que ele foi imolado antes mesmo da criação do mundo, antes mesmo de você nascer. Jesus já havia te perdoado. Amém, igreja? O que resultou aquele brado na cruz, resultou, irmãos, em liberdade. Nós somos livres em Jesus. Amém? Nós somos livres em Jesus. João capítulo 8, versículo 32 diz, vamos repetir aí: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará, vos libertará. A verdade de Cristo não aprisiona o homem. As filosofias deste mundo, as ideologias, aprisionam a alma do homem, mas a verdade de Cristo, ela liberta. Libertarás.
E aí, no versículo 32, 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, igreja, livre, igreja. Pode aplaudir o Senhor nesta noite. O que resultou o brado naquela cruz, irmãos, tetelestai, resultou em uma nova vida. Amém. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, igreja. Eis que tu se fez novo, uma nova vida em Cristo agora, igreja, uma vida alcançada pela graça do nosso Salvador. As coisas antigas passaram, o velho homem morreu, irmãos. Eis uma nova vida, também um novo nome, amém. Até um novo nome você receberá na eternidade. Um novo nome em Cristo. Nova criatura. O que resultou aquele brado na cruz do Calvário. Que benefício trouxe a mim, a você que está nesta noite. O maior benefício de todos. Qual? O carro do ano? Melhor emprego dessa cidade? Melhor família dessa cidade? Melhor casamento? Não, irmão. O maior benefício é a salvação eterna. Vida eterna em Cristo. Não há benefício mais glorioso do que quando ele dá esse brado dizendo: Pai, está consumado, está feita a obra salvífica, a missão foi dada, a missão foi completa, está entregue, Pai, está consumado. Isso resulta, irmãos, em salvação da nossa alma. Imagina isso. Você estava caminhando a passos largos, uma condenação vindoura, ao inferno, o lago de fogo, a condenação. Mas em Cristo você recebe por graça a salvação, meu irmão. De tal forma que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, 23, pois o salário do pecado é morte, mas o dom, o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, igreja. De tal forma que o próprio Cristo diz que todo aquele que nele crê, quem crê em mim, tem a vida eterna. Não terá, tem hoje a vida eterna. Vida eterna, irmãos. Maior benefício que a pessoa possa tomar posse nesta terra. E eu encerro com mais um benefício. O que resultou daquele brado, tetelestai, está consumado, resultou aqui em livre acesso ao trono da graça do nosso Pai, irmãos. Aleluia. Imagina isso. Aquele brado, naquele momento, irmão José Rodrigues, quando ele estava dizendo tetelestai, naquele momento ele estava propiciando a mim, a você que está nesta noite, livre acesso à sala do trono, ao Santo do Santo, ao lugar santíssimo, a sala do trono, irmãos, onde o nosso Deus e Pai está.
Diz que naquele ato que ele estava ali naquela cruz, quando ele grita, ele brada, seu corpo tomado pelo sangue, uma coroa de espinho aguda sobre a sua cabeça, o seu lado perfurado por uma pontiaguda seta, meus irmãos, seus pés e mãos presos naquela cruz, a vida se esvaindo, e ele reúne todas as forças naquele momento. Então ele solta este grande brado, dizendo: está feito, está consumado. É neste ato que alguns centenas de metros de distância do Calvário, mais precisamente no templo, a Bíblia diz que o véu do templo, igreja, vai se rasgar de alto para baixo, em duas partes, expondo assim a presença do nosso Deus, igreja, significando agora que não há mais impedimento, não há mais bloqueio, não há mais separação entre nós e o nosso amado Deus, o nosso amado Pai, porque aquilo que separava já não separa mais, igreja. E há algumas curiosidades deste véu. Este véu, ele tinha 18 metros de altura. Este véu, ele tinha 34 metros de largura. A espessura deste véu, 26 centímetros. Era algo imponente, intransponível. Jamais o homem, por mais forte que fosse, jamais ele conseguiria rasgar esse véu, igreja. Alguns estudiosos chegam a dizer que era necessário 2 juntas de boi puxando este véu de um lado para o outro, e ainda assim não seria suficiente, capaz de rasgar aquele véu. Mas quando Jesus, ele brada, quando o leão ruge, quando o filho de Davi, a raiz de Davi brada, igreja, aquele véu rasga de alto para baixo, irmãos, expondo assim aquilo que era impedido aos sacerdotes e aos homens no Antigo Testamento. Agora, um simples homem, mulher, alcançados pela graça de Deus, fiado pelo sangue do nosso sumo sacerdote Jesus, nós podemos nos achegar, de tal forma que o escritor de Hebreus diz: acheguemo-nos, pois, com confiança. Aonde? Na sala do trono, no lugar santíssimo. Significa, amada igreja, que nós podemos ter comunhão com este Deus agora. Não há necessidade de novilho, pombos, rolinha, cordeiro, porque o Cordeiro de Deus, o principal, ele deu a sua vida na cruz do Calvário, por mim e por você que aqui está nesta noite, te propiciando este livre acesso à presença do Pai. Que fazer diante de uma palavra desta? Você precisa tomar uma decisão hoje, aqui agora. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você não pode ficar neutro. Você tem 2 decisões nessa noite: ou você toma a decisão de caminhar com Cristo, fiado na graça, ou você diz: não, eu não aceito, e continua a sua vida, meu irmão. Mas neutro, você não pode ficar. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar aí nesta noite. Em Cristo, nós somos salvos. Em Cristo,
nós somos livres. Se você está aqui nesta noite e ainda não tem Cristo, você é escravo. Você está debaixo da ira, da condenação. Você precisa se afugentar debaixo da sombra do Onipotente. Você precisa correr apressadamente para Jesus nessa noite, jovem. Você que aqui está, que ainda não tem certeza da sua salvação, precisa entregar para Cristo urgentemente, aqui agora, meu irmão. Ao ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Você só tem benefícios, meus irmãos. Benefício maior, a salvação, a vida eterna. Isso aí você não pode conquistar, você não pode comprar. Você pode ser o maior religioso dessa terra e ainda assim será insuficiente. Você poderá pegar todos os seus bens, depositar no sistema religioso, ainda assim será insuficiente. Você pode ser a pessoa mais caridosa nesta terra, fazer caridade e bondade, ainda assim será insuficiente. Você pode nascer dentro da igreja, crescer dentro da igreja, batizar na igreja, casar na igreja, namorar na igreja, noivar na igreja, casar na igreja, morrer dentro da igreja. Se você não tiver Cristo, ainda repousa sobre ti condenação. Mas em Cristo, irmãos, a salvação, a vida eterna, está aqui, agora. Fecha seus olhos, nós vamos cantar um hino, e logo após nós queremos orar por sua vida aqui nesta noite. Está consumado, preço já foi pago, o sangue derramado. Ó, vinde benditos de meu Pai, tome posse do meu Rei. Fecha seus olhos. No momento que essa canção é entoada, reflita sobre a sua vida. Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Não, estou em dúvida. Então você não é salvo. Você precisa entregar para Jesus a sua vida, o seu coração nesta noite, aqui e agora. Aleluia. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aquele centurião, naquele último momento, irmãos, ele teve essa convicção de quem Cristo era. Vamos louvar.